Olá, senhoras e senhores tripulantes, sejam muito bem-vindos ao 7º capítulo, e nesse tema nós vamos tratar sobre vento. Antes de iniciarmos, peço a todos que deixem o seu like, ativem o sininho, compartilhem e se inscrevam. No vento, vamos entender o que é o vento, os aspectos do vento, as forças que atuam sobre o vento e efeitos sobre a aeronave. Então, o vento é um movimento horizontal do ar, ou seja, o processo de advecção, provocado por uma diferença de pressão entre dois pontos. Então, veja que, para ocorrer uma mudança de direção e velocidade do vento, é necessário uma determinada região ter uma diferença de pressão em relação a outra região. E sempre essa ação vai ser da maior pressão indo em direção a essa menor pressão. Em relação aos aspectos, na observação do vento são considerados 3 aspectos: direção, velocidade e caráter. Na meteorologia e na navegação aérea, a direção do vento é dada em relação ao norte verdadeiro, ou geográfico, no sentido horário, de 10 em 10 graus, sempre de onde está fluindo, de onde vem. Nos pousos e decolagens, a direção é dada em relação ao norte magnético. Então, em aeródromos ou aeroportos que possuem um serviço de tráfego aéreo, vai proporcionar essa informação de direção do vento em relação ao norte magnético, tendo em vista que a aeronave vai voar em relação à bússola, a qual é influenciada por essas influências magnéticas, e ao mesmo tempo a pista, as cabeceiras, a numeração dessas cabeceiras estão relacionadas ao norte magnético. Agora, em aeródromos em que não possuem um serviço de tráfego aéreo, é necessário o piloto fazer esta mudança, converter de norte verdadeiro para o norte magnético. A velocidade do vento é a distância percorrida na unidade do tempo, expressa em nós. Entre parênteses está kT, que é o nó em inglês, de 1 em 1 nó. O caráter do vento é sua característica em relação à sua regularidade de fluxo e pode se apresentar de 3 maneiras: contínuo, onde essa velocidade possui uma média constante; intermitente, é um fluxo descontínuo, flui e para de fluir; e rajada, quando a velocidade média do vento é superada em 10 nós ou mais num período de, no máximo, 20 segundos. O instrumento que mede a direção e a velocidade do vento se chama anemômetro. Então a gente tem a imagem desse instrumento, a qual vai medir a direção e a velocidade do vento. Com relação a essas forças, nós temos o primeiro que chamamos de força de gradiente de pressão. É a força propulsora do vento, que faz com que o vento flua das altas pressões para as mais baixas pressões, dando origem ao chamado vento barostrófico. Então essa palavra barostrófico vem de força de pressão. Então há um movimento desse vento decorrente de uma diferença de pressão, a qual sempre vai ser da alta indo em direção à mais baixa. Bem, como é que é definida essa velocidade? Em qual momento é mais rápido e em qual momento é mais devagar? Então, quando, numa dada distância, uma quantidade de isóbaras, e essas isóbaras vão ser representadas em 2 em 2 HPA, que nós estamos tratando de pressão hectopascal, vai ser definida essa velocidade. Então veja, se na alta pressão e se na baixa pressão tiver uma diferença, um exemplo, uma diferença de 10 HPA entre essas distâncias, nós teremos uma determinada velocidade. Se dentro dessa mesma distância, entre a alta e a baixa, tivermos 20 HPA de diferença, essa velocidade vai aumentar.
E se tiver uma diferença menor, vamos por exemplo 5 hpa, nós teremos uma velocidade mais lenta. Então, quanto maior o número de isobras, ou quanto maior for essa diferença de pressão entre uma região e outra, na mesma distância, nós teremos uma velocidade muito maior em relação àquela que possui uma diferença bem mais baixa, bem mais próxima entre essas pressões. O segundo tipo de força é Coriolis ou Coriolis. É a força desviadora do vento devido ao movimento de rotação da Terra. Esta força produz um desvio do vento para a direita, no hemisfério norte, e para a esquerda, no hemisfério sul, dando origem também ao chamado vento geostrófico. Então é a força da Terra. Então, nesse caso, olhando a imagem, veja que a direção no hemisfério sul vai para oeste. No hemisfério norte, a mesma coisa, vai para oeste, sempre para o mesmo sentido. Essa é uma força desviadora, a qual nós chamamos de força de Coriolis, que ele vai modificar a direção em relação a esse movimento rotacional da Terra, que é da esquerda para a direita, de oeste para leste. Então esse vento é atuante como vento geostrófico. Uma outra força que atua no vento é a força centrífuga. É a força que atua em todos os corpos que estão em movimento curvilíneo, empurrando-os para fora da curva, dando origem também ao chamado vento ciclostrófico. Então, na imagem ao lado, a gente pode ver esse efeito centrífugo que ocorre nos corpos. Então, é a tendência de esses corpos serem jogados para fora da curva. E nós temos a força de atrito. Então, o vento flui próximo à superfície da Terra sob influência direta desta superfície, modificando tanto a direção como a velocidade. Esta influência é denominada força de atrito. Então, o próprio nome já é intuitivo, atrito, ter contato com a superfície. O atrito da superfície é efetivo até 600 metros, denominado nível gradiente. Então, vai acompanhando a imagem ao lado. Veja que nós temos a superfície e nós temos uma linha que chamamos de nível gradiente, que está representado em 600 metros. A camada atmosférica compreendida entre a superfície e o nível gradiente é chamada camada de fricção. E a atmosfera acima de 600 metros é denominada atmosfera livre. Então nós temos o limite, que é nível gradiente. Dentro desta camada nós chamamos de camada de fricção e acima de 600 metros teremos a atmosfera livre. A camada de fricção, por sua vez, divide-se em duas camadas. Então veja que nós temos uma divisão, a qual nós teremos da superfície até 100 metros e depois de 100 metros a 600 metros. Vai se estender a superfície até 100 metros e a camada de transição que se estende de 100 a 600 metros de altura. Então a gente vai ter essa camada de fricção, então da superfície até 100 metros, camada limite, e de 100 metros a 600 metros, camada de transição. Agora a gente vai posicionar, vamos classificar quais são as atuações desse vento em cada camada. Então, o vento dentro da camada limite, ou seja, da superfície até 100 metros, vai ser chamado vento de superfície. Dentro da camada de fricção, ou seja, de 100 metros até 600 metros, vai agir o vento barostrófico, ou seja, o vento de gradiente de pressão. E dentro da camada livre, acima de 600 metros, vai atuar o vento geostrófico, através da força de Coriolis. Efeitos sobre a aeronave. Os pousos e decolagens serão feitos preferencialmente com vento de proa, que proporciona um ganho de sustentação antecipado se comparado com o vento de cauda. Então, um aumento dessa velocidade, que nós chamamos de vento de proa, durante essa corrida de decolagem, ou até mesmo durante esse pouso, nós teremos uma velocidade maior sendo atuada na nossa asa, gerando uma maior sustentação
e fazendo com que a nossa aeronave saia do solo, ele consiga decolar com uma distância menor. Então o vento de proa, nesta situação de pousos e decolagens, ele será excelente. Da mesma forma que ocorre para o pouso, esse aumento de velocidade vai fazer com que a nossa aeronave tenha um ganho a mais de sustentação e no pouso ele conseguirá ter uma distância menor para parada total na pista. Já em rota, o vento de cauda é preferível, uma vez que aumenta a velocidade da aeronave em relação ao solo. Ou seja, essa aeronave vai ser empurrada, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então ele vai ser empurrada, fazendo com que aumente a velocidade em relação ao solo e, consequentemente, o piloto ele diminui essa potência do motor, porque ele não quer que essa aeronave acelere mais do que deveria, e, consequentemente, vai trazer mais economia de consumo de combustível. E como você vai ter uma velocidade em relação ao solo muito maior, nós iremos percorrer uma distância maior em um tempo menor. Então você tem uma economia e uma eficiência nesse voo. Resumo: força do gradiente de pressão é a força que dá origem ao vento, fazendo fluir da alta para a baixa pressão. Então nós chamamos de vento barostrófico. Força de Coriolis, ou Coriolis, é a força desviadora devido ao movimento de rotação da Terra, provocando um desvio para a esquerda, no hemisfério sul, e para a direita, no hemisfério norte. Ou você pode, para facilitar o entendimento, ambos vão para o sentido oeste. Nós chamamos de vento geostrófico. O que precisa ficar também claro em relação à força de Coriolis, que essa força ela é proporcional ao seno da latitude. Então, na linha do Equador, como o ângulo é 0 grau, o seno de zero é praticamente nulo. Então, essa força de Coriolis na linha do Equador, ela vai ser desprezível. E quanto maior for a latitude, indo em direção aos polos, maior será essa força de Coriolis. Temos a força centrífuga, é a força que atua em todos os corpos que estão em movimento, curvilíneo, empurrando-os para fora da curva. Nós chamamos de vento ciclostrófico ou força ciclostrófica. E a força de atrito, na atmosfera livre, acima de 600 metros, vai atuar o vento geostrófico. Nós temos o nível gradiente, que vai até 600 metros. Na camada limite, que vai representar entre a superfície a 100 metros, que é o vento de superfície, e a camada de transição, que vai estar entre 100 a 600 metros e vai atuar o vento barostrófico. Então, dentro dessa camada limite, em relação à camada de transição, está dentro da camada de fricção ou de atrito. Como o vento é descrito? Então, a direção de onde vem, então, em relação ao norte verdadeiro, e se tivermos um serviço de tráfego aéreo, o órgão responsável daquele aeródromo ou do aeroporto vai proporcionar essa informação em norte magnético. Caso contrário, o piloto deverá fazer uma conta. Velocidade em nós, a rajada acima da média em 10 nós ou mais, e o instrumento, que vai medir a direção e a velocidade do vento, será o anemômetro. Com isso, finalizamos o nosso 7º capítulo. Até a próxima!